Graça e paz, igreja, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Amém? Versículo 2. Esse texto está projetado aqui, tá bom, irmãos? E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Oremos. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar na tua casa, Senhor Deus. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que nos inspire através do teu Espírito Santo no ensino da tua palavra, Senhor Deus. E pedimos que cada coração que aqui está seja terra fértil para a semente da tua palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor traga a revelação necessária a cada vida, Senhor Deus. E cada um de nós saímos daqui com a certeza que fomos ministrados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. No vídeo da irmã Solange, ela usou o termo vocacionado algumas vezes. E o título desta reflexão é Igreja, Celeiro de Vocações. Vocação é um termo que está muito vinculado a algo religioso. Vocação para alguma coisa religiosa, né? E aqui foi falado sobre esses alunos na escola do SEC, no CIEM, que estão estudando para missões ou para educação religiosa em suas igrejas. São pessoas que foram vocacionadas por Deus. Mas o que é celeiro? Celeiro é um armazém ou um depósito onde se guarda grãos. Eu lembro da história de José do Egito, quando ele esteve armazenando muitos grãos para esperar aqueles 7 anos de fome, como o Senhor tinha dito através do sonho de Faraó. Então, celeiro é isso. O celeiro é um local onde se guarda grãos com fins de abastecimento. Amém? Nós, como igreja, nós somos celeiros, grãos da parte de Deus, que Ele vai enviando no tempo certo, no momento certo, no lugar que Ele quiser para a obra dEle. Amém? O primeiro ponto desta reflexão é: o chamado de Deus se dá no lugar onde você está. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, o capítulo 3. Amém? Que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O chamado de Moisés se deu no deserto. O nosso chamado se dá na igreja do Senhor, onde nós estamos. É na igreja do Senhor que o Senhor comissiona, que o Senhor vocaciona para o ministério. Onde você está? Na casa dele. O ponto 2 diz assim: o chamado de Deus é de acordo com o que ele coloca nas suas mãos. Vamos lá para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 15. Mateus 25, capítulo 15. 25, capítulo 15. Eu nem lembro o que eu falei. Eu sei que falei errado, não foi? Amém? Mateus 25,
versículo 15. Amém? Que diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Aqui está falando da parábola dos talentos. Eu, particularmente, gosto muito dessa parábola, porque é uma parábola que o Senhor Jesus nos mostra como que funciona o reino de Deus. E tem 3 servos aqui, e a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2, e a outro ele dá 1. Mas será que há algum melhor do que o outro aqui? Não. O texto diz que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, o que é que acontece no reino de Deus? Deus não vai pedir da gente além daquilo que Ele mesmo nos dá. Ele não vai pedir de você além da capacidade que Ele te dá, além da inteligência, além da habilidade, além da competência que Ele te dá. Ele não vai exigir mais disso. O Senhor não vai exigir de você mais do que os dons naturais que Ele te dá. Aquele talento natural de desenvolver algo que só você sabe. Você faz muito bem, às vezes você não estudou, você não fez nenhum curso, você tem uma habilidade natural em fazer algo. O Senhor não vai cobrar mais do que Ele tem te dado. Ele não vai cobrar mais do que Ele tem te dado de recursos financeiros. Às vezes a gente pensa que para entregar uma oferta, eu queria tanto entregar essa oferta, educação missionária cristã, mas eu só estou com R$2, se eu ir lá colocar R$2 no envelope, Deus não vai cobrar de você além do que Ele tem te dado, amém? Ele não vai cobrar de você além das oportunidade de quê? De serviços que Ele tem te dado. Oportunidade fala de coisas novas. Eu entendo essas oportunidades que o Senhor nos dá muito no reino, no serviço na casa do Senhor. Qualquer atividade que você for convidado para fazer na casa do Senhor, é Deus que está te dando uma oportunidade. E Ele não vai cobrar além do que Ele tem te dado, amém? Ponto 3. Desculpas não anulam o chamado de Deus. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 6 e o 7. Que diz assim, amém? Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Jeremias quis dar uma desculpa para o Senhor. Eu sou um menino, eu não sei falar. Mas o Senhor não aceitou, porque o Senhor vai te chamar dentro das condições que Ele mesmo te dá. A gente lembra do profeta Jonas. Jonas foi chamado para uma missão. O que foi que ele fez? Foi para o lado totalmente contrário daquilo que o Senhor tinha chamado, foi para um lugar totalmente diferente. Mas o que foi que aconteceu no final? Ele voltou para fazer ou não voltou para fazer a obra? Voltou. Quando a gente pensa em Esther, Esther temeu, porque ela disse para o tio dela, eu não sou chamada, o rei não me chama há mais de 30 dias. E se eu me apresentar diante dele sem ter sido chamada, eu posso morrer. Mas ela foi lá, orou, se preparou e cumpriu o chamado dela. Moisés. Eu não sei se eu lembro de um personagem que tenha resistido tanto como Moisés resistiu. Moisés foi dando uma desculpa após a outra. Enquanto ele dava uma desculpa, o Senhor ia lá e dizia, né? Ele dava uma desculpa, o Senhor ia lá e rebatia. Ele dava uma desculpa e, por fim, Moisés disse, Senhor, manda outra pessoa. Aí o Senhor disse, você quer que eu mande outra pessoa? Eu não vou mandar outra pessoa, eu vou mandar Arão com você. Mas você vai, Moisés. Amém? Os irmãos estão entendendo? Qualquer desculpa que você levantar para o Senhor, não vai dar certo.
Porque as desculpas que você der para Deus não vão anular o chamado do Senhor na sua vida. Quando a gente pensa, quando a gente volta para a parábola dos talentos, aí a gente vê o que aconteceu com aquele servo negligente, o que enterrou o talento. O Senhor foi duro com ele. Tirou o talento que ele tinha e deu para quem tinha mais. Eu falo isso muito com as mulheres na escola bíblica. Eu sempre estou incentivando as mulheres ao serviço, eu sempre estou dizendo a elas, nós temos chamado sim, nós somos importantes, a palavra de Deus, que ainda velhos dariam frutos, não é isso? Porque eu trabalho com mulheres mais idosas, né? Senhoras, assim como eu sou uma senhora, né? Mas o Senhor diz o quê? Que ainda na velhice dariam frutos, não é verdade? Então, eu estou sempre estimulando. E eu digo sempre assim para elas, sabe o que é que acontece às vezes na igreja? Igreja, entenda, a igreja do Senhor, não a igreja Castelo Forte, a igreja do Senhor, amém? O que é que acontece na igreja do Senhor, muitas vezes? Um grupo de pessoas, poucas pessoas, desenvolvendo muitos trabalhos na igreja. E um grupo maior de pessoas sentadas, desfrutando do serviço. Quando um grupo de pessoas está desenvolvendo muita coisa na igreja, é porque alguém está deixando de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E o que aconteceu na parábola do talento? O Senhor tirou o talento do servo negligente e deu a quem tinha mais. É por isso que às vezes acontece de um grupo de pessoas, pequenininho, está ali, ó, fazendo muita coisa. E tem um grupo que está desfrutando do serviço. Se você estiver desfrutando do serviço do seu irmão, de boa, tudo bem. O problema é se você se tornar um crítico disso, sabe? O grupo não ensaiou direito, a peça não foi bem ensaiada, a professora da EBD não estudou a lição, está entendendo o que eu quero dizer? Porque chamado você tem. Você pode ainda não saber qual. Você pode, de repente, entender assim, eu não sei qual a vocação que eu tenho na igreja. Eu sempre digo também às minhas alunas, eu estou na igreja desde criança. E eu fiquei muito tempo na igreja sem saber para o que Deus tinha me chamado. E eu lembro que eu ficava em crise. E eu era dramática, hoje eu não sou mais, né? Aí eu orava e dizia assim, Senhor, me usa como o Senhor usou a jumenta de Balaão. Mas me usa, Senhor, ao drama, né? Eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu quero um chamado na minha vida. Porque eu não conseguia perceber. E eu digo para os irmãos que até quando eu cheguei aqui na Castelo Forte, para os irmãos saberem como eu demorei de entender o chamado do Senhor na minha vida, viu? Até chegar aqui, eu ainda não tinha certeza para o que Deus tinha me chamado. E na igreja, ó, eu já estou naquele tempo, eu já estou na idade de 20 anos atrás, sabe? Eu já estou nessa fase, 35 anos atrás, sabe? Então, uma pessoa que está na igreja desde criança, chega à fase adulta, ainda está na igreja em crise, porque não sabe. Mas por que eu não sabia? Porque eu não tinha parado para prestar atenção. Eu estava focando no que eu não sabia fazer, em vez de eu focar no que eu sabia fazer. Os irmãos estão entendendo? Não foque naquilo que você acha bonito, mas você não sabe fazer. Talvez você quisesse fazer. Foque naquilo que você faz bem. Foque naquilo que você faz com muita naturalidade. É o dom que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém? Quando a gente fala do CIEM, do SEC, essas escolas estão preparando pessoas para missões, pessoas para educação religiosa na igreja. E muitos desses alunos, dessas alunas, não têm, financeiramente falando, condições de manter as mensalidades,
E aí vinham essas campanhas, né, para a gente ajudar esses alunos. Quando eu cheguei aqui na Castelo Forte, quando eu ainda estava hospedada na casa do pastor Pedro, eu passei por uma experiência muito boa, porque na época, no mês de março, eu não me lembro se missões mundiais é em março, não estou me recordando agora, a igreja recebeu um casal de missionário, Rebeca e Caleb. O senhor lembra? Rebeca e Caleb. Eu estava hospedada ainda na casa do pastor Pedro. E esse casal ficou hospedado na casa do pastor Pedro. E eu lembro que, eu não sei se eles ficaram numa quinta, num domingo de manhã, um domingo à noite. Eu sei que o casal ficou no final de semana. E eu tive a oportunidade de fazer uma refeição com eles, jantar com eles. E eles estão atuando na área da Ásia, num país que é muçulmano. O Caleb, ele atua. Eu fiz pesquisa essa semana para ver se eles estão em campos. Eles estão em campo ainda. Ele atuava com esporte, com os meninos. E a Rebeca trabalhava com as mulheres, mas eu não me recordo bem qual era agora a atividade que a Rebeca desenvolvia com as mulheres. Então, os irmãos pensem aí, pessoas vocacionadas para missões. Missões fora do seu país, fora da sua cultura. Uma região extremamente difícil, que é aquela região ali de países que a religião é o Islã. Então, assim, essas pessoas, elas foram vocacionadas dentro da igreja. A igreja é esse celeiro de vocações. Os irmãos estão entendendo? Ninguém vai para um campo missionário porque um dia acordou e disse assim, eu quero ser missionário. Ninguém vai para um campo assim. Ninguém vai para um SEC, vai para um CIEM, porque eu não tenho nada para fazer da minha vida, eu acho que eu vou fazer educação religiosa. Não, não é assim. Essas pessoas, elas precisam ser recomendadas, precisaram ser recomendadas por suas igrejas. É necessário uma carta de recomendação à igreja testificando que essas pessoas são membros comprometidos e vocacionados para a obra. Amém? A oferta depositada aqui para essas escolas, elas têm destino certo para pessoas que são comprovadamente servas e servos do Senhor, porque a igreja testifica, amém? Outra missionária que eu me recordo, que esteve aqui na Castelo um domingo de manhã, foi a Penha, Maria da Penha. E eu lembro que ela era missionária de missões nacionais, mas ela estava sendo preparada para missões mundiais. E o país que ela iria seria o Haiti. Eu acho que eu não estou enganada, porque só fica na minha cabeça Haiti. Eu não sei se tem outro país com esse nome parecido, mas na minha mente foi o Haiti. O Haiti, lembra, pastor? Eita! E ela estava sendo preparada para ir para o Haiti. E eu lembro que ela pediu oração pela família, pelos pais. Eu não me recordo se os pais não eram evangélicos. Eu não me recordo bem, não vou falar também do que eu não me lembro. Mas eu lembro muito bem que ela pediu oração pela família. Então, essas pessoas, gente, elas estão cumprindo um chamado do Senhor. E é algo que elas precisam deixar tudo para viver um chamado, uma entrega da parte de Deus. O último casal de missionário que nós recebemos foi o Caio e a Jéssica, não foi? O Caio e a Jéssica, quantos lembram do Caio e a Jéssica? Foi antes da pandemia. Um casal jovem, recém-casados, a Jéssica super inteligente, super viajada, deixou tudo para fazer missões. Se eu não me engano, eles estão em Maceió, né? Mas eles continuam, né? Mas eles eram de Pernambuco? Eles eram de Pernambuco, não é isso? Eles eram de Pernambuco e vieram para Alagoas. Estão fazendo missões aqui em Maceió. Então, quando eles receberam essa missão do Senhor, eles estavam servindo na igreja deles. Eu quero que os irmãos entendam isso. Na parábola dos talentos, o Senhor tirou do servo negligente e deu a quem tinha mais. O reino do Senhor funciona assim. Quando a gente está falando da parábola, quando a gente está falando de dons, a gente está falando de multiplicação. Porque dons e talento você tem.
Você pode não reconhecer, você pode dizer que você não tem capacidade, você pode dar desculpa que você quiser, mas você tem, porque Deus te deu. E o Senhor vai cobrar de você e de mim a multiplicação desses dons. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? É a multiplicação desses dons que o Senhor vai cobrar. O Senhor não nos dá nada para a gente guardar ou enterrar, porque tudo que Ele nos dá é dEle. E nós precisamos devolver a Ele multiplicado. Paulo disse assim para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa palavra é para mim e para você. Cumpra o teu ministério. E Paulo disse para ele, sofre as aflições. Eita, que palavra boa, hein? Sofre as aflições, foi o que Paulo disse. Cumpra o teu ministério. Você está cumprindo o seu ministério? Porque você tem, irmãos. Eu quero que os irmãos cheguem em casa com isso na cabeça. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Eu enterrei ou estou multiplicando? Eu me preocupo muito com isso, sabia? É um assunto que eu vejo outro, eu estou. Porque todos nós temos um chamado da parte de Deus. Voltando para a parábola, não havia o melhor ou o menor. Havia aquela pessoa que tinha disposição para fazer e aquela que tinha disposição para não fazer. O Senhor não está falando de quantidade, o Senhor está falando de fidelidade. A fidelidade começa com o que você tem. Não é com a quantidade que você tem, é com o que você tem. Amém? Há plenitude no chamado do Senhor. Essa foi uma frase que o Senhor falou comigo alguns meses atrás. Sabe? Eu orando, Senhor, sem drama, tá? Não faço mais drama, não. Só estava orando. Aí o Senhor colocou muito no meu coração essa frase, há plenitude no chamado e há mesmo. Sabe por quê? Porque se você perguntar a qualquer dessas pessoas que estão servindo ao Senhor, em algum ministério, em alguma comissão, algum trabalho na igreja, se você perguntar assim, você gosta de fazer isso? Eu gosto. Dá trabalho? Dá. Você não quer não parar de fazer? Eu não quero parar, não. Porque eu tenho alegria. Há muita alegria, há muita satisfação. Eu, particularmente, eu tenho muita alegria de ser professora de EBD. É algo que me dá muito prazer. E eu já disse a Deus, não importa, eu posso ficar todos os domingos da minha vida numa sala de escola bíblica. Eu não me importo, eu amo, eu tenho plenitude, eu tenho alegria, eu tenho satisfação nisso. Porque o chamado do Senhor faz isso. Às vezes, você pode estar se sentindo frustrado na sua vida e você não sabe o que é. Talvez esteja faltando você cumprir o teu chamado, o teu ministério. No chamado do Senhor também há promessa. Ele prometeu a Moisés, no Êxodo 3:12, ele disse, certamente eu serei contigo. Ele disse para Jeremias, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Uma manhã, teve uma manhã de janeiro de 2018, que eu estou nessa fase, viu? 2018, 2015, 30 anos atrás, é assim. E eu lembro que eu estava orando ao Senhor uma manhã, e eu estava colocando as coisas diante do Senhor, porque eu estava muito triste, porque eu disse, Senhor, eu não quero voltar a certas práticas que eu tinha no passado. E eu estava muito triste mesmo, porque eu estava me sentindo assim, sabe? Quando você se sente desprotegido, quando você acha que
que você pode fraquejar a qualquer momento, sabe? Quando você tem medo de que a fraqueza te pegue e te derrube, eu estava assim. Aí eu lembro que eu coloquei diante do Senhor, e eu disse, Senhor, não permitas que isso aconteça novamente. Aí o Senhor colocou no meu coração aquele texto lá de Josué 1:9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Por onde quer que andares, com Ele, viu, irmão? Com Ele, tá? Com Ele, viu? Nem qualquer caminho não, com Ele. Aí eu fiquei feliz, falei, tá bom, Senhor, que palavra boa. Mas não recebi no meu coração como algo. Aí foi o que aconteceu. Aí quando foi à noite, foi uma quinta, isso. Aí quando foi à noite, eu vim para o culto de oração. Aí aconteceu algo muito interessante. Havia uma escala para um irmão pregar. Aí, naquele dia de manhã, ele falou para a esposa dele, fulana, você não quer pregar não no meu lugar? Eu não vou citar nomes, não. Depois eu falo com o senhor quem foi. Aí, ele falou assim, fulana, você quer pregar no meu lugar? Ela, quero. Aí, quando ela pregou na quinta-feira à noite, qual foi o texto que ela usou? Não vão dar um doce para quem adivinhar. Qual foi o texto que ela usou? Josué 1:9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aí eu disse, entendi, Senhor. Recebi. Porque o ministrador da noite passar para a esposa e ela lê Josué 1:9, a pessoa tem que ser o quê para não entender o que o Senhor estava me dizendo? Quando o Senhor nos chama, Ele caminha conosco, amém? Eu não te mandei? Se esforce, tenha bom ânimo. Amém? Eu disse a mim mesma que eu ia parecer amém, mas eu não consigo, porque os irmãos ficam tão calados. Aí eu tenho que dizer o amém. Eu disse, Senhor, não vou dizer amém. Eu estou aqui, amém, porque os irmãos ficam assim, olhando para a pessoa assim, tipo... Aí, o que é que acontece? Quando eu estava terminando essa reflexão, eu falei, Senhor, eu vou ministrar e não vou citar Paulo. É um pecado, né? Aí eu citei agora Paulo, falando para Timóteo, mas para a gente concluir essa reflexão, vamos ainda no capítulo 4 do 2 Timóteo, o 6 e o 8 diz assim, versículo 7 e 8 diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Aleluia. Que Deus nos abençoe.